Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Vamos lá, querida igreja, abra sua Bíblia em Atos capítulo 14. Estamos chegando no capítulo 14 de Atos. Nós vamos ler a partir do versículo 8. E eu quero ler com vocês esse trecho das Escrituras até o versículo 22. Esse será o trecho que vai nortear a nossa conversa na manhã de hoje. Então, leia comigo, você pode abrir a Bíblia, você pode acessar a Bíblia e assim nós vamos ler. Diz assim o texto bíblico: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entrando, chegaram judeus de Antioquia e de Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo, o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Antes de a gente ir para a introdução dessa mensagem, deixa eu mostrar para vocês no livro de Atos um padrão que é estabelecido e que se repete. Vocês se recordam quando a gente estudou Atos capítulo 2 e a gente viu Pentecostes acontecendo em Atos capítulo 2 no meio do povo judeu. Aí quando nós vamos para Atos capítulo 8, a gente vai ver o mesmo acontecimento, o mesmo episódio acontecendo entre os samaritanos. Ou seja, nós tivemos Pentecostes entre os judeus, depois nós tivemos Pentecostes entre os samaritanos. Por que isso aconteceu? Qual era a intenção de Deus em permitir que este evento se repetisse? Exatamente para que naquele momento histórico não houvesse classe e subclasse de cristãos.
como já havia um sentimento quase que preconceituoso de que o Evangelho ou o Deus era exclusivo de um povo, e sim, o judeu foi um povo escolhido, mas o Evangelho não se resumia aos judeus. Então, Deus entendia que precisava acontecer episódios parecidos também entre os gentios, para que não houvesse qualquer desconfiança do plano de Deus. E agora este padrão de uma história que se repete para consolidar um sentimento, se repete, acontece novamente. Olha comigo o versículo 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Essa história já aconteceu no primeiro século. Essa história já tinha acontecido no livro de Atos. Vocês se lembram da Porta Formosa? Vocês se lembram do paralítico que ficava na Porta Formosa, lá em Atos capítulo 3? Quem foi que curou aquele homem? Deus. Por intermédio de quem? Quem foi o personagem que Deus usou? Quem foi o apóstolo que Deus usou em Atos capítulo 3 para curar aquele paralítico? Pedro. Agora, em Atos capítulo 14, havia uma desconfiança a respeito de Paulo como apóstolo também. Afinal de contas, Paulo, ele vai se converter depois da ressurreição de Cristo. E aí fica uma desconfiança, porque havia um critério que o apostolado, uma das exigências do apostolado era ter conhecido Jesus, andado com Jesus, discipulado por Jesus, vivido com Jesus. Paulo não teve essa experiência, mas Deus o chama para o apostolado, então havia uma desconfiança. Será que Paulo era apóstolo mesmo? Aí o que Deus faz? Na sua graciosa soberania, o que Deus faz? Deus faz com que Paulo viva uma mesma experiência que Pedro viveu, para que quando os homens desconfiados olhassem para Paulo, pudesse ter certeza que a autoridade que estava sobre Pedro também estava sobre Paulo. Por isso, Paulo vai viver essa mesma experiência. E olha comigo, esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Uma história que se repete. E aí, é por causa dessa história que se repete, é por causa então deste padrão que Deus está estabelecendo no livro de Atos, para não surgir no coração do homem o sentimento de classe e subclasse, há apóstolos e apóstolos, há crentes e crentes, é que vai criar toda a confusão de Atos capítulo 14 e vai nos dar então a base para a mensagem dessa manhã, que é convidar você a deixar as coisas vãs e a servir ao Deus vivo. Quando eu olho então para esse texto, a primeira coisa que eu percebo é que aqui também o texto apresenta um problema universal do coração humano. O coração humano continua sendo uma incubadora de ídolos. Muitas vezes nós podemos achar que o ídolo é algo que está visivelmente diante dos nossos olhos. Podemos achar que o ídolo é uma expressão externa e visual. Estamos enganados quando nós achamos que ídolos é simplesmente uma expressão externa e visual. Uma imagem que se coloca na parede, uma pintura que se coloca num quadro, né? Uma arte que se constrói com as nossas mãos e que nós podemos ver. Ídolo não é simplesmente uma expressão externa e visual. Se existe uma expressão externa e visual, ela é um retrato daquilo que está dentro do nosso coração. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, ela deixa claro que se existe uma incubadora de ídolos, essa incubadora chama-se coração. O coração humano é uma incubadora de ídolos. Nós somos muito propensos a criar os nossos ídolos. Nós somos muito propensos e inclinados a criar os nossos ídolos. Por isso, eu quero fazer uma pergunta a você e eu quero que você pare agora e pense a respeito dessa pergunta. O que precisa acontecer para você perder a sua paz?
O que precisa acontecer na sua vida para você perder a sua paz? Respondeu? Você sabe? Aquilo que mais tememos perder, geralmente revela aquilo em que mais confiamos ou aquilo que mais amamos. Pela possibilidade de imaginar que você está com uma doença grave, isso tira a paz? Talvez isso, a sua segurança em relação à sua saúde, pode ser um ídolo para você. Perder o emprego, a possibilidade de perder o emprego tira a sua paz? Talvez isso possa ser um ídolo para você. Ficar sem dinheiro, imaginar-se endividado, rouba a sua paz? Talvez isso possa ser um altar que está sendo edificado no seu coração. Relacionamentos quebrados, perder o namorado e a namorada, rouba a sua paz. Não conseguiram um namorado e uma namorada, rouba a sua paz. Eu quero afirmar isso e fazer você pensar na manhã de hoje a respeito disso. Talvez aquilo que mais tememos perder, geralmente revela o que mais confiamos e o que mais amamos. E é interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós pensamos isso, nós chegamos à primeira conclusão da mensagem de hoje, que está lá no versículo 11 a 13. As coisas vãs da vida, elas nos atraem. E na manhã de hoje eu quero definir coisas vãs como os ídolos que o nosso coração tem produzido. Como ídolos que nosso coração tem produzido. Olha o que o versículo 11 a 13 diz. Leia comigo de novo. Depois do milagre que Paulo, como instrumento, viu acontecer na frente dele, quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. Os deuses em forma de homem desceram até nós. As coisas vãs atraem a nossa atenção. As coisas vãs prendem a nossa atenção, prende os nossos olhares, prende os nossos sentimentos. E sabe por que isso acontece? Eu estava pensando, você ouviu já aquele ditado que diz assim: nós não vemos as coisas como elas são? Já ouviu isso? Geralmente nós não vemos as coisas como elas são. E por que nós não vemos as coisas como elas são? Sabe por quê? Porque nós vemos as coisas como nós somos. Nós não vemos as coisas como elas são, porque nós vemos as coisas como nós somos. E o que vemos determina o que buscamos. E o que buscamos determina naquilo que nos tornamos. Então, nós não vemos as coisas como elas são, porque vemos as coisas como nós somos. E assim, aquilo que nós vimos, nós buscamos. E aquilo que nós buscamos, nos tornamos aquilo que buscamos. É exatamente o que estava acontecendo com esses homens. Eles não estavam vendo as coisas como elas eram. Eles não conseguiram ver o poder de Deus. Eles não conseguiram entender que era Deus curando. Que Paulo era simplesmente um instrumento. Que Barnabé era simplesmente um instrumento. Mas como eles não viam as coisas como são, mas viam as coisas como eles são, e eles buscam as coisas que eles são, e eles se tornam as coisas que eles são, por isso eles são idólatras. Agora imagine que você tenha na segurança a sua idolatria, na segurança profissional, na segurança financeira, na segurança da saúde, a sua idolatria. Se você olha o dinheiro como um meio de segurança e riqueza, você vai se tornar um homem, você vai se tornar uma mulher dependente da riqueza para se sentir seguro. Se você vê nos relacionamentos a possibilidade da sua felicidade, você vai se tornar escravo de relacionamentos para se sentir feliz.
Aquilo que você tem colocado como vã, como ídolo no seu coração, vai te escravizar e vai te tornar refém disso e vai te tornar uma pessoa assim. Por isso é interessante, quando eu estava pensando nesse texto, eu logo me lembrei quando os fariseus chegaram a Jesus e disseram assim para ele, fizeram uma pergunta a ele: Jesus, diga aí para nós, qual é o grande mandamento? E Jesus respondeu o quê? Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua fé, com todo o seu entendimento. Não é curioso que Jesus disse, amarás o Senhor seu Deus? Jesus não disse, servirá o Senhor seu Deus. Jesus não disse, adorará o Senhor seu Deus. Jesus não disse, seguirá o Senhor seu Deus. Ele diz, amarás o Senhor seu Deus. Porque Jesus sabia que a fonte de amor, ou quem amamos, nos leva a adorá-lo. Quem amamos nos leva a servi-lo. Quem amamos nos leva a segui-lo. Então, quando nós olhamos para a expressão de Jesus Cristo, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, Ele está trazendo um princípio para nós importantíssimo. Aquilo que nós mais amamos é aquilo que nós adoramos. Então, se a segurança é o que você mais ama, esse é o seu ídolo. Se o dinheiro é o que você mais ama, esse é o seu ídolo. Se relacionamentos é o que você mais ama, isso é o seu ídolo. E nós somos atraídos por isso. Nós somos atraídos pelos nossos ídolos, por essa incubadora que existe no nosso coração de produzir ídolos. E foi exatamente o que aqueles homens fizeram. Aqueles homens que estavam presos numa cultura romana, numa cultura grega, onde o politeísmo era muito comum, por isso talvez na sua Bíblia não esteja Júpiter e não esteja Mercúrio, estejam outros deuses, porque aqui na minha tradução está os deuses dos romanos, e talvez na sua tradução esteja os deuses dos gregos. E aqueles homens, então, eles foram atraídos por essa coisa vã, de não ver em Deus a ação daquele milagre que tinha acontecido. E eles estavam, então, atentos a mais o que o seu coração estava inclinado a querer, a mais naquilo que o seu coração estava desejoso, do que de fato estava acontecendo naquele momento. Por isso eu pergunto, o que mais tem controlado os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas decisões? É o ídolo do seu coração ou é o Deus que governa a sua vida? Quando eu estava olhando para esse texto e pensando que as coisas vãs nos atraem, me lembrei de quando eu era criança. Eu não sei se você já teve essa experiência de dar um presente para uma criança, e às vezes a embalagem chamar mais a atenção da criança do que o próprio presente. Muitas vezes eu ficava brincando mais com a embalagem do que com o conteúdo que estava na embalagem. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes a criança ela vê uma embalagem colorida, ela fica atraída por aquela embalagem, ela mal dá atenção para o brinquedo que estava lá dentro. Ela mal começa a montar o brinquedo que estava lá, ou brincar com o carrinho que estava lá. Primeiro ela vai então se encantar com a embalagem. Ídolo é a embalagem. Deus é o presente. Não se distraia com a embalagem. Desfrute do presente. Muitas vezes nós estamos distraídos com a embalagem e perdendo a oportunidade de desfrutar do presente. O ídolo que o nosso coração produz é essa embalagem. Não se distraia com ela, não perca tempo com ela. Desfrute do brinquedo, se divirta com o brinquedo, se divirta com o que está dentro da embalagem. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo uma segunda lição. Além das coisas vãs nos atraírem, as coisas vãs nos decepcionam. E aqui eu volto a dizer, orientado pelo texto bíblico, coisas vãs, eu estou dando um nome na manhã de hoje, mas você pode aplicar ao seu coração diferente. Estou falando de ídolo, ídolos que o nosso coração produz. As coisas vãs nos decepcionam.
Os ídolos nos decepcionam. Olha que curioso o versículo 19 do próprio capítulo. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Aqueles que pouco tempo atrás estavam interessados em oferecer um holocausto, um sacrifício a ele, como o texto bíblico diz, com touros e grinaldas, agora eram aqueles que queriam apedrejá-lo, porque aquilo que os tinha atraído, agora já tinha decepcionado. E por que tinham decepcionado? Porque Paulo combateu esta atração pelas coisas vãs, dizendo, nós somos homens comuns. Vocês não deveriam fazer isso. Nós não estamos aqui para ser adorados. Adorado deve ser aquele que realizou um milagre através de nós. Então Paulo vai combater isso. No versículo 15, Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês. Então Paulo, ao combater aquilo que os homens estavam vendo, a partir de quem eles eram, buscando o que eles queriam, se tornando o que eles estavam buscando, eles agora se tornam alvo de agressão, porque eles foram decepcionantes. Eles decepcionaram a expectativa daqueles homens. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que as coisas vãs nos decepcionam. Porque o ídolo, ele não pode nos dar o que ele promete. O ídolo do nosso coração não pode nos dar o que ele promete. Se o ídolo do seu coração é a riqueza, é o dinheiro, talvez ele esteja prometendo segurança, mas ele não pode evitar a sua enfermidade. Talvez ele esteja prometendo paz, mas ele não pode garantir paz a você. Talvez ele esteja prometendo estabilidade, mas ele não pode garantir estabilidade a você. Sabe por que o ídolo decepciona? Porque o ídolo, ele não pode entregar o que ele promete. Se o ídolo do seu coração são relacionamentos, relacionamentos vão e vêm. Se o ídolo do seu coração é a beleza, ela vai e volta. Os ídolos, eles decepcionam, porque eles prometem, mas não podem entregar. Os ídolos, eles decepcionam, porque eles são instáveis. E assim como aqueles homens viam agora Paulo não podendo entregar aquilo que eles acharam que Paulo estava prometendo, não podendo manter a estabilidade que eles achavam que Paulo tinha, eles agora estão decepcionados. Então, quando a gente olha para isso, os ídolos, eles nos decepcionam. Aquilo que a gente acha que ele promete entregar, ele não entrega. E aí eu me lembrei de um episódio que aconteceu aqui na nossa igreja, para exemplificar para vocês. Durante o ensaio do Elié, aconteceu um episódio aqui um pouco engraçado depois, mas no dia trouxe preocupação para nós. Quando você olha para uma cadeira, ela promete fazer o quê? Quando você senta nesse banco, você espera que esse banco faça o quê? Sustente, te segure, né? Quando você senta numa cadeira, ela está prometendo que você não vai cair dela. E aí o pessoal da área técnica confiava demais na cadeira que estava lá. Confiava demais na cadeira que estava lá. É um ídolo, a cadeira é um ídolo, foi um ídolo para essa pessoa. E aí essa pessoa estava sentada lá, enquanto o ensaio estava acontecendo aqui, todo mundo olhando para lá, para a área técnica, e aí essa pessoa senta na cadeira. Mas não tem nada mais gostoso, irmãos, do que a gente se espreguiçar e jogar todo o corpo para trás para a cadeira? Não é gostoso fazer isso? Só que essa cadeira não estava tão segura, era um ídolo. Ela prometeu segurança, mas não entregou segurança. Daqui a pouco a gente só vê as pernas do menino para cima. Se espreguiçou, e daqui a pouco, cadê? Cadê o cara da técnica? Foi arrebatado? Não, caiu. Porque a cadeira é um ídolo. Ela promete segurança, mas nem sempre ela garante segurança. Assim é o ídolo que você está produzindo no seu coração.
Ele promete, mas não entrega. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe que as coisas vãs, elas tendem a nos decepcionar. Sabe por que a gente se decepciona com pessoas? Porque a gente faz uma leitura delas e espera delas mais do que elas podem dar. Aí quando elas não entregam, o errado são elas que não entregaram? Não. O errado é você que colocou uma expectativa acima do que deveria naquela pessoa. O errado é você, não é ela. Você colocou uma expectativa maior naquela pessoa. E aí talvez ela quase se tornou um ídolo para você. E quando ela não entrega, você se decepciona, você se magoa, você fica triste. Mas é porque você mediu a expectativa errada do seu coração em relação àquela pessoa. Ídolos, eles nos atraem. Há uma incubadora aqui. Porém, ídolos, eles nos decepcionam. Por isso o apóstolo Paulo vai apresentar uma solução para o problema do nosso coração, que muitas vezes é uma incubadora de ídolos. E ele vai então nos mostrar que enquanto os ídolos nos atraem, mas não nos satisfaz, o Deus vivo está sempre nos satisfazendo. Olha o versículo 15. Olha o que o versículo 15 diz. Senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos ao mesmo sentimento. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo. Por que o apóstolo Paulo diz: pare de ficar produzindo ídolos no seu coração e volte os seus olhos ao Deus vivo. Porque quando nós olhamos para a experiência bíblica, nós entendemos que o Deus vivo, Ele está sempre nos satisfazendo. Ele está sempre se contrapondo a tudo aquilo que o ídolo não tem, tudo aquilo que o ídolo não pode. Enquanto o ídolo promete e não entrega, o Deus vivo está sempre entregando aquilo que prometeu. O Deus vivo está sempre nos dando além daquilo que esperamos dele. Não é o que o próprio apóstolo Paulo diz, que nós temos um Deus que nos dá além do que podemos pensar, pedir ou imaginar. Ele está sempre nos surpreendendo. Ele está sempre nos dando além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Quando nós então olhamos para o apóstolo Paulo, ele não apenas denuncia o problema do coração do homem, que é fabricar ídolos. Ele apresenta a solução, nos convidando a deixar e a entregar toda a nossa vida a esse Deus vivo. Quando eu olho então para o texto bíblico, eu percebo que não apenas o apóstolo Paulo vai dizer que ele está pronto para nos dar além do que pensamos ou imaginamos, mas nós podemos ver textos bíblicos nos lembrando e nos dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O ídolo, ele não estará presente quando nós precisarmos. Ele não trará a resposta que nós precisamos. Ele não vai aquietar o coração ansioso. Mas nós temos um Deus vivo que estará sempre ao nosso lado. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa a situação que estejamos vivendo. Ele estará sempre ao nosso lado. Por isso, a resposta para um coração que tem inclinação para produzir ídolos, é se satisfazer em Cristo Jesus. É se satisfazer em Cristo Jesus. E eu fico pensando, você já tentou matar a sede com água salgada? Ídolo é como água salgada. Você olha para a água, você está com sede, você até quer beber, e você quer matar e saciar a sede, mas quando você prova dela, você não consegue saciar a sede, você não consegue beber mais. Porque ídolo, ele aumenta a nossa sede, ele não satisfaz a nossa sede, porque ídolo é como água salgada. O único que pode saciar a sua sede é aquele que tem fonte de água viva, como o próprio Jesus diz. Essa fonte que deve jorrar de nós por estarmos bebendo dela.
Na manhã de hoje eu quero convidar você a encontrar essa segurança em Cristo Jesus, se convertendo das coisas vãs e assumindo um compromisso com Deus vivo, aquele que satisfaz. Mas por último, olha comigo o versículo 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O Deus vivo, além de nos satisfazer, além de entregar o que Ele promete, Ele é quem nos sustenta. É Ele que nos sustenta. Enquanto o ídolo promete conforto, enquanto o ídolo promete facilidade, enquanto o ídolo promete satisfação imediata, Deus vivo promete a sua presença. Deus vivo promete a sua segurança. É como a âncora de um barco, é como a âncora de um navio. A âncora, ela não evita a tempestade. A âncora não evita um mar bravo, as ondas altas. A âncora, ela não evita que coisas difíceis nos aconteçam. Mas a âncora nos sustenta, a âncora nos ajuda, a âncora nos capacita a passar por toda a tempestade que o mar possa ter. A passar por toda a tempestade que possa existir em nossas vidas. A âncora, ela não nos protege da tempestade, mas a âncora continua nos protegendo na tempestade. O Deus vivo, então Ele se apresenta como aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos leva até a promessa que Ele nos fez, de estarmos com Ele para sempre, por toda a eternidade. Uma das grandes verdades que eu tenho aprendido e que eu queria dividir com vocês na manhã de hoje, que talvez um dos grandes erros que a igreja cristã evangélica brasileira tem cometido, é imaginar, é pensar que o nosso papel é levar pessoas para o céu. Não se escandalize com o que eu estou dizendo. Nosso papel não é levar pessoas para o céu. O nosso papel é deixar que o céu nos invada. E a partir do momento que o céu nos invadir, nós vamos contagiar outras pessoas a querer esse céu invadindo a sua vida. E como naturalidade, ele vai então invadir o céu. Antes de invadirmos o céu com pessoas, nós precisamos deixar que Deus invada o nosso ser, nos invada com o céu. Para que de fato eu possa sentir esta verdade de que é Ele que nos sustenta diante de todas as tempestades e impérios da vida que estamos passando, como uma âncora. Porque quando nós pensamos nisso, e Paulo está falando isso logo depois de ser apedrejado. Olha, ele foi apedrejado, foi considerado morto, não estava morto, e logo depois que ele foi apedrejado, ele disse: é esse Deus que nos fortalece. E ele saiu para animar os discípulos e a fortalecer os discípulos depois de ter passado por um momento difícil, por uma tempestade. E ele vai então com uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, com uma palavra de estímulo dizer: permaneçam firmes na fé, mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando eu olho para isso, eu aprendo então, primeiro, aquilo que ocupa a primazia do meu coração pode se tornar o objeto da minha adoração. Aquilo que ocupa a primazia do meu coração pode se tornar o objeto da minha adoração. Primeira lição que eu aprendo nesse texto. Segunda lição que eu aprendo nesse texto: quando colocamos algo no lugar de Deus, exigimos dele apenas aquilo que Deus pode nos dar. Por isso ídolos nos decepcionam. Quando colocamos algo ou alguém no lugar de Deus, exigimos deste algo e deste alguém apenas aquilo que Deus pode nos dar.
Terceira lição que eu aprendo. O amor determina o que estamos dispostos a suportar. É o amor que determina o que nós estamos dispostos a suportar. Sair das coisas vãs e ir para o Deus vivo implica em entender que quem ama dinheiro vai sofrer quando perder o dinheiro. Quantas histórias de suicídio a gente tem para relatar de pessoas que quebraram no decorrer da sua jornada e não suportaram isso. Quem ama status vai sofrer quando perder status. Porque são ídolos que não podem entregar o que prometeu. Mas quem ama a Cristo permanece firme, mesmo em meio às tribulações. Nada nos abala. Quem ama a Cristo vai continuar firme. Vai permanecer firme diante das tribulações. Na manhã de hoje eu fico temeroso e fico pensando. Será que você tem abraçado caixa, embalagem, ao invés de desfrutar do presente? Será que você tem sentado em cadeiras quebradas, achando que ela vai te sustentar? Será que você tem bebido de água salgada, querendo que a sua sede seja saciada? Eu quero encorajar você na manhã de hoje a parar de ficar abraçado a embalagens, a parar de ficar sentando em cadeiras quebradas, a parar de ficar bebendo água salgada. Porque o convite que o apóstolo Paulo faz na manhã de hoje é simples. Se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo. Se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo. Esse é o convite que o apóstolo Paulo faz na manhã de hoje para nós, de maneira bem simples, de maneira bem clara. E a minha oração é que você possa agora, na presença do Eterno, deixar Ele sondar o seu coração. Nosso coração é uma incubadora de ídolos. Você tem os seus? Confesse-os agora diante de Deus. E se converta ao Deus vivo.